Olá pessoal, tudo bem? Hoje o assunto é sobre a depressão e como o intestino modula a depressão no organismo. Espera a moto passar. Não esqueça de dar o like, compartilhe esse vídeo e vamos para mais uma aula. Espero que vocês estejam prontos aí porque vai ser uma aula bem interessante. Não é de hoje que o intestino é visto como o segundo cérebro, e eu vou explicar isso detalhadamente e como a gente pode modular algumas funções do nosso corpo e principalmente modular a depressão, como a depressão tem ligação forte com o intestino e com o que a gente come principalmente. No final desse vídeo eu vou comentar quais são os 5 alimentos, é lógico que tem muito mais, mas eu vou listar os 5 para a gente conseguir modular de uma forma saudável o intestino, a biota intestinal e, consequentemente, a formação da serotonina e a modulação da depressão. A gente sabe que comer de forma saudável, escolher muito bem os alimentos, é um dos pilares de uma boa saúde. Certos alimentos, certos medicamentos também e o álcool, eles têm a capacidade de inflamar o intestino ou prejudicar o enterócito. O enterócito, ele é a célula que fecha o intestino. E aí aparece uma coisinha chamada leaking gut. E o que seria esse leaking gut, ou intestino hiperpermeável? É um espaçamento maior entre as células do intestino. É como se fossem portas, e as portas elas devem estar fechadas. E essa hiperpermeabilidade intestinal, ela vai impedir a produção de alguns neurotransmissores que são fundamentais no combate da depressão. Como o assunto hoje é especificamente sobre a depressão, então eu não posso deixar de falar sobre o triptofano. O triptofano é encontrado em vários alimentos e ele está disponível na feira para você comprar. A serotonina, que é um dos neurotransmissores principais no combate à depressão, ele é formado a partir do triptofano. Segura a emoção que no fim do vídeo eu vou comentar e eu vou contar quais são os alimentos que contêm o triptofano também. Mas o que tem a ver a depressão, a serotonina e o triptofano? Bom, a ciência ela estuda alguns medicamentos que tem aí no mercado, né, os antidepressivos. Eles são inibidores da recaptação de serotonina, alguns deles. E o que seria isso? Você tem o espaço entre as células, no caso os neurônios, e o espaço entre elas tem uma sinapse, é um buraquinho, que é onde tem as substâncias ali, e a serotonina ela se encontra ali. Quanto mais tempo ela ficar naquele buraquinho, melhor, porque aí você consegue ter essa serotonina mais disponível no corpo. E a serotonina, ele é um neurotransmissor do prazer, é o que causa a felicidade na pessoa. Em termos mais médicos, o triptofano ele deve ser transformado por uma enzima em 5-hidroxitriptofano, junto com cofatores, que seria o magnésio e também a vitamina B6. E olha que coisa mais interessante, a mesma via que transforma o triptofano em serotonina, ele pode transformar também em melatonina. E a melatonina é o hormônio do sono. Então você consegue encontrar a melatonina aí em farmácias de manipulação, ela já está disponível no mercado, mas é muito interessante porque o corpo ele consegue produzir isso naturalmente. Você não precisa ficar se entupindo de remédio, sendo que se você tiver uma conduta saudável no seu dia a dia com os alimentos escolhidos, você consegue combater facilmente a depressão, sintomas físicos e sintomas psicológicos também. Por isso que é muito comum as pessoas que têm depressão, elas também têm dificuldade para dormir, porque a mesma via que transforma o triptofano em serotonina transforma em melatonina. E como faltam os dois, então a pessoa ela está depressiva pela falta da serotonina e ela também não consegue dormir pela falta da melatonina. O principal órgão de captação do triptofano é de fato o intestino. E uma forma super fácil de você descobrir se está com falta na absorção do triptofano é um exame de urina. O exame vai buscar uma substância que se chama 5-hidroxiendolacetato. Mas esse vídeo já ficou muito termo médico, já ficou muito profundo. Mas só mais um pouquinho que daqui a pouco eu vou comentar aqui os alimentos, então aguenta aí que vai ter mais um pouco de teoria aqui para vocês. Resumindo um pouco o que a gente já falou até agora, um intestino que não está saudável, ele impede a absorção do triptofano, que impede a formação da serotonina, que impede a formação da melatonina e ainda produz uma substância neurotóxica que causa dor de cabeça. E se não bastasse, ainda o intestino que não está funcionando direito, ele impede a formação de uma outra substância importante para a memória, que é a acetilcolina. Para que se forme a acetilcolina, o intestino ele tem que absorver a colina
e ela vai ser posteriormente ligada no radical acetil. Então é mais um problema para aquela pessoa que só tinha depressão inicialmente. Agora a gente tem uma depressão com uma pessoa que não dorme direito e que ainda apresenta dificuldade de memorização pela falta da acetilcolina. A depressão é só a pontinha do iceberg, para vocês verem como é bem complexo, como tem muita coisa para acontecer com relação à parte intestinal. A gente só está falando sobre o intestino hoje, né? E é importante citar aqui, a terapia vibracional, ela conta com uma gama de produtos que modulam, que induzem as células do corpo a uma certa situação, promovendo a saúde. A gente já tem produtos que induzem o seu corpo na produção da serotonina, na produção da melatonina. Aqui embaixo na descrição do vídeo eu vou deixar um link com um site que tem algumas informações adicionais e também você pode procurar sobre as informações lá no próprio site com relação a esses produtos de modulação. Agora a gente vai para a hora mais esperada, que são os 5 alimentos que combatem a depressão. Lógico que tem muito mais que isso, né? Eu vou focar nos 5 para não ficar uma lista tão extensa e também para que vocês consigam fazer. São produtos de fácil acesso, né? Consegue encontrar em qualquer local. Banana, castanha do Pará, ovos, atum e salmão e folhas verdes. Começando pela banana, ela é rica em triptofano e magnésio, que é um cofator da produção do triptofano. E eu vou deixar um plus aqui, o abacate. Para quem gosta de abacate, é sensacional. Então você joga uma gordura boa no fim da noite, né? Uma das últimas refeições que você vai fazer. Umas 2 colheres de sobremesa já é mais do que suficiente. Agora vamos ao segundo produto da lista, que é a castanha do Pará. A castanha do Pará, ela é rica em selênio. O selênio é um poderoso antioxidante, ele combate radicais livres. E por conta disso, ele também vai combater doenças neurodegenerativas. Falando agora dos ovos, são fonte fundamental de tiamina e niacina, além também da colina, que eu já havia comentado na produção da acetilcolina. Uma fonte animal de triptofano é o atum ou salmão. E as folhas verdes, pode ser um brócolis, pode ser também alface ou o espinafre. Eles possuem altos níveis de folato, que é importante na produção do ácido fólico. Eu falei dos alimentos que a gente pode utilizar, né, para a produção da serotonina, da melatonina, da acetilcolina, e agora eu vou comentar sobre o que a gente deve evitar. Devemos evitar tudo aquilo que a gente já sabe: açúcar refinado, álcool em excesso, cigarros e drogas, e alguns medicamentos, como por exemplo antibióticos, e até mesmo uma noite mal dormida. Tudo isso são fatores que alteram o pH intestinal e que promovem a hiperpermeabilidade, acelerando desse modo o quadro depressivo. Esse foi o vídeo de hoje, com bastante dicas. Eu comentei dos 5 alimentos que são importantes para a modulação da depressão, além de alguns outros alimentos, né, que foi comentado aqui, mas na descrição desse vídeo eu vou deixar uma lista completa com alguns produtos adicionais, com alguns alimentos que a gente pode utilizar para o combate da depressão. Compartilhe esse vídeo porque são alimentos tão fáceis de ser encontrado, um artifício tão fácil de a gente conseguir, né? E a gente está num país que realmente a comida ela é barata, apesar da inflação, né? Que a gente tem vários problemas aí com relação a imposto, mas se você comparar com o preço da alimentação em outros países, países frios, países da Europa e da América do Norte principalmente, são custos elevados para conseguir esse tipo de alimento. Então vale a pena você dar uma passadinha na feira e escolher esses alimentos da lista e começar a iniciar o consumo deles. Não deixa de clicar no sininho de notificação, vou postar os vídeos aqui com mais frequência, então é importante que você consiga visualizar e consiga compartilhar esses vídeos também. Espero que tenham gostado da dica e te espero na próxima aula e no próximo vídeo.